são dados do Sebrae. A maior parte dos trabalhadores 6x1 está na pequena empresa. Então, quando você proíbe a escala 6x1, o que você faz? Você destrói o pequeno. Você destrói o pequeno. E aí o grande se mantém e fala assim, opa, vem vocês aqui que agora tem menos competição. É isso. Discordo completamente. Mas isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão factual. Não, isso é uma questão de opinião, não é uma questão factual. Então, vamos lá. Quantos tu tá por dentro cento, daquela empresa, tu sabe como aquela empresa funciona, as pessoas que estão ali dentro sabem como ela funciona e sabem como o fim da escala 6x1 vai funcionar para ele dentro. Quantos por cento? Eu não posso pegar isso aqui e usar como macro e que todas as empresas funcionam exatamente da mesma forma, portanto, se acabar com a escala 6x1, todas elas vão quebrar. Eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, quantos por cento das pessoas que trabalham em escala 6x1 não estão em micro e pequenas empresas? Eu estou te dando dados, 60% estão. Mas é que isso não me importa, porque uma micro e pequena empresa, porque uma lojinha de bairro não funciona do mesmo jeito que um mini mercado de bairro. Exatamente. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Então não dá para dizer que não dá para acabar com a escala 6x1, porque a maioria dos trabalhadores trabalha em micro e pequenas empresas. Claro que dá. Não, é o que não eu estou falando. Você vai prejudicar o micro e pequeno em detrimento do médio. Nossa senhora! Eita! Eita! E agora? Peraí, Calma, gente, tem 12 minutos. Deixa ele que ainda não foi. Ele ainda não foi. E aí, tudo bem, cara? Como é que tá? Olá, meu nome é Bruno de Freitas, eu sou advogado e ator. Para a gente falar da escala 6x1, a gente precisa trazer outros pontos que eu acho que são importantes. Como, por exemplo, políticas públicas relacionadas a transporte público, porque quando se fala de uma jornada de trabalho, ela começa desde o momento que você sai da sua casa até você chegar no seu trabalho. E isso, no caso, são 8 horas de trabalho, com mais 1 hora de almoço, 2 horas de ida e 2 horas de volta, você já engloba aí grande período da sua vida. Então, aonde a produtividade ela foge, ela tem a ver com isso. Vamos lá. Se eu tenho hoje um país mais produtivo, eu começo a poder distribuir os frutos dessa produtividade, reduzindo a jornada de trabalho. Isso é óbvio. O lance é o seguinte: para você se tornar mais produtivo, você precisa ter um país mais tecnológico. Você precisa, isso é uma regra no mundo, isso não é opinião. Você só melhora as condições de trabalho, fazendo com que você tenha mais complexidade no processo produtivo e qualificando as pessoas. É só assim. O Brasil hoje está no sentido contrário. A gente está desindustrializando o Brasil. Nós somos basicamente um país agroexportador, em que a maior parte das pessoas hoje no Brasil, infelizmente, está em empregos de baixa qualificação. Então eu não consigo hoje falar para esse cara, você vai ter melhores condições de vida, se o seu trabalho hoje ele é pouco produtivo. Infelizmente. Não dá. Eu preciso melhorar essas condições para que esse cara seja mais produtivo, para ele colher o fruto disso. A minha questão aqui é muito simples. Mas quando você fala isso, parece que a gente precisa chegar num ponto de avançar enormemente, tanto em tecnologia quanto no Brasil como sociedade. Enquanto isso, os trabalhadores eles ficam à mercê de uma jornada exaustiva. Mas isso é verdade. Hoje, a gente tem trabalhadores à mercê de uma jornada exaustiva porque a gente não avança tecnologicamente. É só isso o problema. Mas assim, voltando, desculpa fugir um pouco do tema, mas a sua proposta, então, em rasgar a CLT, que a gente tratou no tema passado, teria alguma correlação com essa... Completamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu vejo muito o Tamir, eu esqueci o nome, desculpa, o Charlie, os trabalhistas falarem de juros de dívida, etc. A gente foca muito em macroeconomia. O problema do Brasil está em microeconomia. As regulações das nossas regras do jogo importam muito mais do que a macroeconomia. Pausa. Então, E aí, tudo bom? Beleza? Rodrigo Loconte. Eu mesmo. É Rodrigo seu nome, né? Exatamente. Pode me chamar de Loconte. E aí? Liga lá. Sou Loconte, sou economista e analista político e defendo o pragmatismo. Então, quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Do que um barbeiro em Berlim? Qual que é a diferença de produtividade? Vamos lá, esse é o exemplo que o Tamir usa o tempo todo, né? O garçom em São Paulo, o garçom na Alemanha, ele deu o exemplo, inclusive, do cara que desce... Não, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu sou um lavador de carro... Vamos ficar no barbeiro. Vamos lá, barbeiro. Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Isso. Eu tenho uma produtividade. Sim. Se eu corto esse cabelo, o mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um erro conceitual. Pô, você é economista, cara. Por isso que eu tô te falando, que eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Não é. Pode... Vou dar outro exemplo. Se hoje aqui, no mesmo